Olha nós aqui novamente, gente. Novamente, na sexta temporada, Jornada Extraordinária da Sindicatura, gente. E você sabe o que já tem que fazer para estar acompanhando gente aqui na Jornada Extraordinária. Já segue o canal, clica no curtir e, gente, clica na setinha e compartilha. Compartilha aí para todos, para turbinar junto, que a jornada está estupenda, gente. Vocês estão acompanhando os episódios? Já está em quantos episódios, gente? 7, 8, não sei, mas cada um melhor do que o outro, para que você tenha a visão, a clareza de como estão realmente evoluindo a sindicatura aqui no Rio Grande do Sul, somente Canoas e Esteio, estão fazendo várias entrevistas. E você está vendo também a evolução dos condomínios nessas regiões, principalmente cidades pequenas como Esteio. Mas quem vai explicar isso não será eu não, ó. Será essa pessoa aqui topaça, ó. Olá, boa tarde. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo, Gerdel. Priscila, obrigado por estar participando. Imagina, da honra toda minha. Da Jornada Extraordinária da Sindicatura. Essa é a sexta temporada. Eu faço em vários lugares pelo Brasil, né, em cada canto. Cada vez mais que eu faço isso, vou mostrando para o público como realmente está evoluindo cada vez mais a sindicatura e os condomínios. Mas sabe o que me surpreendeu? Nós estamos, gente, em Esteio, é uma cidade pequena, né? E os condomínios estão evoluindo bastante aqui. Muito. Esteio é o menor município, na verdade, em extensão do estado do Rio Grande do Sul. É o menor? É o menor em extensão. De todo o estado? De todo o estado. Ele é o menorzinho. É uma cidade muito pequenininha, uma cidade muito tranquila, né? E aqui a gente está nascendo muitos condomínios e condomínios de alto padrão. Eu acho que justamente por isso, por ser uma cidade pequena e tranquila, as pessoas fogem do cotidiano mais agitado. Aqui nós temos condomínios apartamento de 2, 3 milhões, mansões suspensas. Mansões suspensas. Mansões então, suspensas. foi isso, gente, que me surpreendeu aqui, né? Gente, daqui a pouco a gente vai falar de gestão e de sindicatura. Mas quero que vocês entendam como está realmente cada vez mais próspero, somente você quer entrar no mercado e sabendo andar com integridade, princípios e valores, você vai crescer também. Mas uma cidade tão pequena, o que está trazendo esse público, né, de alto padrão para uma cidade tão pequena? E geralmente as pessoas gostam de buscar área de praia, né, área de montanhas. O que é que tem em Esteio que está fazendo isso acontecer? A região metropolitana em si, ela acaba são cidades dormitórios, que a gente chama, né? Normalmente o pessoal trabalha na capital, em Porto Alegre, e vem para descanso aqui nas cidades menores, né? Que são mais tranquilas, o trânsito aqui. Estava explicando para o Gerdel, Porto Alegre, 4 horas da tarde, não se mexe mais. O trânsito é muito intenso. E aqui não, aqui a gente tem liberdade de fazer as coisas, inclusive a pé. É uma cidade muito pequenininha, o centro tudo muito perto. A gente está aqui no condomínio Reis, que é o condomínio onde eu sou síndica, que é um condomínio lindo. Tu olha, eu sou suspeita para falar, né? Que é meu. Mas tu olha ele, é um condomínio de alto padrão, comercial, que ele tem um mall de lojas, ele tem salas comerciais, né? É esse aqui. Gente, vou virar a câmera para vocês verem enquanto ela tá falando aqui com a gente. Ele Olha tem... Lá, aqui dá para ver mais ou menos aqui. Nosso terraço lá em cima, o pessoal tá, inclusive... loca ele para fazer eventos. Lá em cima, ali exatamente é o que ali, naquela parte da arquitetônica? Lá o nosso terraço, a gente enxerga toda a cidade de Esteio de lá. Pô, é bonito aquilo ali, né? O pessoal gosta bastante de fazer eventos lá, porque fica uma vista muito bonita, um pôr do sol muito bonito lá. Ó, gente, esse é um prédio comercial, ela está nessa gestão da sindicatura. E trabalhar em prédio comercial tem os seus pontos positivos muito bons, gente. Fala aí, quais são os pontos positivos para trabalhar em prédio comercial? Aqui a gente faz a gestão total. Então, nós, como Casa do Síndico, somos a administradora e eu sou eleita síndica preposta pela administradora para que a gente faça essa gestão. A gente está aqui desde a implantação do condomínio. O condomínio vai fazer 4 anos. Ah, você pegou já na implantação aqui? Na implantação. Então, acompanhado todas as fases do condomínio. Eu, em si, estou na segunda gestão aqui. A gente pegou desde o nascimento dele, então, da inauguração. Então, foi tudo acompanhado, foi tudo pensado para que fosse acompanhando justamente essa evolução, porque a gente faz um planejamento inicial. Só que a gente não tem noção no andamento do prédio como isso vai desenvolvendo. Então, a gente ainda está fazendo muitos ajustes. A questão de regimento, a questão das cotas, das divisões, porque cada dia aparece uma coisinha nova e a gente vai ajustando conforme a necessidade do prédio. Sabe uma coisa que eu tenho curiosidade, gente? Bom, eu trabalhei com shopping center, não é curiosidade minha, mas para você pode ser curiosidade. Você vai falar assim, será que tem os mesmos problemas que um condomínio residencial? Ou quais são os problemas que existem em um condomínio comercial? Tem suas vantagens muito boas, mas fala aqui para esse povo, quais são os problemas que acontecem e se é parecido com o condomínio residencial? A gente tem bastante desafios aqui por ter vários tipos de negócio. Um dos desafios que eu julgo que é um desafio assim que para mim é um dos que me tira o sono, é o seguro. O seguro de condomínio comercial, ele tem suas particularidades pela questão do risco, né? Do risco você fala como assim? Do risco do negócio, por exemplo. Ninguém sabe se tem uma loja de colchões aqui ou se tem só salão de beleza, por exemplo.
Então, o risco do condomínio ele aumenta por ser comercial e a apólice ela fica muito mais alta. Caraca! Sim, e a gente tem dificuldade, porque inclusive depois da enchente aqui, como tiveram muitos sinistros em relação a prédios, tem algumas seguradoras que não pegam. Então, para mim, um dos maiores desafios é essa. É lá o estanqueidade. Ou seja, o síndico, né, a gestão, o teu preparo é bem maior do que um residencial. Sim, a gente porque tem é mais técnico. e muita responsabilidade. E muita responsabilidade. Ou seja, qualquer falhazinha, né, pode afetar todo o comércio, a estrutura comercial, as apólices de seguro, Sim, tudo isso. aqui a gente teve um desafio que foi pela nossa rede elétrica. Nós temos um transformador. O que foi que houve aqui? Que ele é só para o prédio. Esse aqui? Esse aqui é só para o prédio? É só para o prédio. Esse verde aqui? Isso. O nosso projeto inicial era de 300 kVA, como está ali. Só que quando foi feita a rede, a concessionária colocou um transformador de 150 kVA, ou seja, foi atendendo até certo ponto. Conforme o prédio foi ocupando, a gente foi tendo muito problema de queda de luz, mas muitos problemas. E a gente tem um gerador aqui no prédio. Só que o gerador atende apenas as áreas comuns do prédio, a questão de elevadores, de escada rolante. Só que a gente tem aqui no prédio clínicas que fazem cirurgia ocular. Aí tu imagina no meio de uma cirurgia... Eita, caraca, eu não tinha pensado nisso, gente. É. Caraca, a pressão é maior. Sim, muito. Muito. E no verão, principalmente pela sobrecarga, aconteceu muitos problemas. A gente teve muito problema até conseguir trocar e argumentar que, tipo assim, não tá no mesmo padrão que a gente pediu lá no projeto. E, tipo assim, trabalhar com concessionária é complicado. Então, esse foi um grande desafio que a gente teve aqui. Esses dias vieram de novo, redimensionaram carga, porque toda vez tem que fazer ajuste, porque conforme vai esquentando, vai aumentando o consumo e a gente tem que estar sempre balanceando para que não ocorra esse tipo de situação. A gente não tem como prever, mas a gente pode tentar prevenir, né? Então, mas, claro, não tem como prever, mas como é que é feito isso para que evite os problemas? Tá sempre de olho, tá sempre em cima, tem que estar sempre, principalmente quando concessionária, que é um órgão mais complicado. Assessorias de é não ter importante acesso. também, né? Aqui eu Tem que tenho. ter boa assessoria. É uma pena que ela não tá aqui agora, mas eu tenho. Olha, a gente, Ana. que legal aqui, ó. Na gestão dela, ela já botou uns enfeites bem bacanas de Natal, gente. Aqui é a entrada principal, que vai para os andares. Né? Olha que legal que ficou. Aqui a gente tem a gestão e aqui a gente tem uma gestora. Se ela tivesse aqui seria bem interessante, a Ana, ela não está aqui agora, que é ela que faz o gerenciamento aqui para mim. Então a Ana é os meus olhos aqui dentro do condomínio. A tua equipe aqui é boa, né? Muito. Gente, como eu sempre falo, se você não tiver uma boa equipe para rodar o condomínio, não vai. Mas fala aqui uma outra curiosidade, né? Trabalhar com público comercial é mais tranquilo que público residencial? Gildé, eu acho que ambos têm seus desafios, né? Ambos têm seus desafios aqui, por incrível que pareça, comercial. Eu também tenho problema de vizinho que se incomoda com o barulho do outro. Porque eu tenho um escritório de um lado e tenho um salão de beleza que usa secador o dia inteiro do outro. Também tem problema com barulho. Olha isso, gente. E aí, aqui eu comprei um decibelímetro. Eu comprei um decibelímetro, gente, porque daí fica pra ter barulho. A gente Isso vai lá e mede. Isso que é gestão no topo, gente. Eu tenho um decibelímetro. Tipo assim, ó, tá fazendo muito barulho. Mas como é que tu sabe? Não tem como medir? Tenho sim, eu vou lá e meço. Eu tenho que lidar com os conflitos, né? Então eu tenho que ter ferramentas para que eu consiga lidar com esse tipo de situação. Mas resolve o conflito ou ainda fica batendo, o pessoal bate buca, mesmo gerando a prova? É que às vezes a situação já vem enquadrada, a gente não consegue fazer a mediação, né? A gente tenta minimizar ao máximo e dentro da gestão do condomínio, como administradores, fazer o que nos cabe, que é valer o regimento interno. Sim. Né? A gente tenta mediar o conflito entre... E o regimento aqui também funciona. Funciona. Tem um regimento... Funciona, mas a gente vê bastante assim, adequações que precisam ser feitas ao longo, uso de salão, uso do nosso espaço lá em cima, o que pode e o que não pode, daí o pessoal faz tudo, daqui a pouco tem que voltar e rever as regras porque estão, sabe? Então, a gente faz reunião aqui todo mês. Toda última sexta-feira do mês, como eu estava te dizendo. Mês? Todo mês, a gente não faz. Caraca, gente. Toda última Você sexta-feira que é aquele mês. síndico, aquela síndica, não vai fazer muita assembleia. Então, esse campo aqui de edifícios comerciais, você não entraria, né? Não, a gente faz reunião do conselho toda última sexta-feira do mês. Isso para nós é sagrado. A gente traz a pauta de todo mês. O que a gente precisa debater, argumentar, toma as decisões. Se a gente foge da nossa alçada, a gente aí sim chama uma assembleia, mas a gente, na medida do possível, é muito tranquilo. A gente consegue administrativamente lidar com as relações, porque eu tenho um conselho muito atuante aqui. Além da minha gestora, que trabalha são bons parceiros? São ótimos trabalham parceiros. Gente, quando você encontra um conselho
não é, que tá junto com a gestão, o negócio flui, né? Tem que ser, né? Fica Porque bom, assim, né? normalmente os conselhos se isentam da responsabilidade. A prestação de contas, por exemplo, eu não vejo que ela é só do síndico, é síndico e conselho, tem que ter aval do conselho. Todos os meses o conselho tem que ir lá validar as contas. Então chega na época da assembleia, vai fazer assembleia baseado no parecer do conselho, que normalmente a assembleia vota na prestação de contas. Então a prestação de contas não é só do síndico, não é uma responsabilidade só do síndico, né? O Opa! conselho tem que estar presente. Senão... Não. Eu sempre Porque, falo porque, assim, porque, ó. porque, na verdade, os problemas até começam do conselho, se não tiver a transparência na gestão de ponto entre todos, né? E se tu deixar para Não é? fazer e prestar contas espaçada, fica bem mais complicado. Então a gente é foco. Eu sempre falo que a gente tem a tríade da administração de condomínio, né? Que é síndico, conselho e administradora. Onde um fraquejar não vai equilibrar, não equilibra. Pega essa chave aqui eu gostei. Tem que ter essa tríade e tem que estar andando junto. Se dessas pernas quebrarem, Vai fraquejar. obviamente Vai ruir e vai cair. mexer em toda a estrutura. Gente, olha que pancada boa. Fala um pouco mais sobre isso. E a autorresponsabilidade, né, Gerdel? Eu sempre falo assim, ó, é muito fácil tocar, o problema é da administradora, o problema é do síndico. Todo mundo que entra na administração de condomínio, que está disposto a fazer a coisa acontecer, tem que ter sua parcela de autorresponsabilidade. Porque todo mundo trabalha em conjunto, ninguém faz nada sozinho, né? Não. Ninguém faz nada sozinho. Mas ficou lindo esses arranjos de Natal, hein? Ficou muito Olha, bonito. gente, que legal. Aqui tem essa parte aqui que existe também uma tensão de manutenção, né? Não, e aqui é um prédio, realmente, é um prédio que se destaca aqui no centro de Esteio. À noite ele fica todo iluminado, então ele é conforme a temática do mês. Por exemplo, na Semana Farroupilha, que é um mês tradicional nosso, ele fica com as cores da bandeira do Rio Grande. Ah, você faz todo Sim, é mesmo? Olha que legal, gente. Sim, a gente faz, porque não deixa de ser um destaque, né? Quando eu assumi o prédio, a gente estava com um problema de caixa, que a gente tinha que trabalhar em cima disso. E aí eu fui uma que bati assim, gente, vamos negociar contrato, vamos reduzir o que a gente consegue, mas não vamos tirar a luz do prédio, porque... Então, mas peraí, mas essa é a parte mais difícil, gente. É a parte que exige, claro, tecnicidade, visão que você tem, né, de profissionalismo, mas quando começa a mexer com isso, mexe com interesses. E aí, como é que foi isso? Porque tu imagina, Gerdel, as pessoas que compraram empreendimento aqui, porque é um empreendimento relativamente novo, de uma construtora muito renomada aqui da cidade. Então, tu imagina as pessoas que compraram a sua unidade aqui no Reis, trouxeram suas clínicas para cá, mudaram de prédios vizinhos para cá, pela visibilidade que tem o prédio. É um prédio bonito, tu olha o molde de lojas, chama atenção. Ah, ele é um prédio iluminado de noite, naquele prédio... Daqui a pouco, não tem mais a luz. Aí eu compro, briga com Deus e o mundo. Mas ao mesmo tempo, tem aquele assim, não tem dinheiro para nada, tem que manter a luz. Gente, a gente tem que ter o equilíbrio. E a gente conseguiu fazer uma gestão reduzindo o contrato, negociando, e a gente fez uma mega... Mas a turma entendeu bem ou você teve que fazer jogo de cintura político para amenizar? Apanhou um pouco? Os lápis soprados Mexer com interesses, gente, mexer com interesses, olha, isso é padrão, tá? Isso é padrão, inclusive na área de governo, e sindicatura é cargo político. Quando você mexe com interesse financeiro, a galera vai se movimentar para tentar lhe derrubar, gerar inverdade até virar verdade. Aí começa a repercussão, né? Começa a gerar negatividade. E aí, obviamente, começaram a mexer com isso contigo. Qual foi o teu posicionamento? Mas é que eu acho que muita gente se colocar na situação do outro. Eu, por exemplo, se eu tivesse comprado um empreendimento aqui, eu não iria gostar. Então, cabia a mim provar por que eu queria manter e provar o que eu podia fazer para reverter, para que não fosse prejudicado. Gente, foi um ano emocionante. Mas foi lindo chegar na Assembleia depois, mostrar os números. Foi um ano emocionante, gente. Ela fala assim na maneira... Tá vendo, gente? Um ano emocionante. Ou seja, você soube lidar com a situação, então. Mas pra mim é emocionante. Eu gosto de trabalhar com condomínio. Quando a gente consegue reverter uma situação negativa, não é emocionante? Mas é aí que eu tô falando. Mas tem muita gente, né? Muita gente que passa por problemas emocionais, por conta das pancadas, dessas coisas, né? Obviamente você está preparado emocionalmente, que, gente, ela já se preparou, ela já fez algumas tecnicidades emocionais, por isso tem esse preparo. Mas nem todo mundo consegue, né? E eu sei que você conseguiu filtrar isso, né? Resolver isso. Depois disso, como é que ficou as alianças após todas essas mudanças? Mas sabe Ficou fragilizada? Não, pelo contrário, assim, pelo meu conselho, por exemplo, a gente passou juntas pelo desafio. Nós temos um menino e é quase formado todo por meninas o meu conselho, né? E foi um ano muito desafiador. Isso aí é legal, hein? Foi bem, mas assim, a gente trabalhou juntas, sabe? Ninguém, literalmente, todo mundo se agarrou ali e nós vamos vencer. E chegar na Assembleia depois com os números que a gente chegou, com o resultado que a gente apresentou, com segurança, sabe? Foi muito gratificante. E hoje a gente tem empatia dos condôminos, porque no fim das contas todo mundo, né, ficou bem, a gente conseguiu equilibrar.
E, eu adoro, adoro. Eu passo aqui, eu pareço literalmente a síndica. Eu ando abanando pra Deus e o mundo, porque aqui eu tô em casa, né? Apesar de ser comercial, eu me sinto em casa. Gente, entenda o seguinte, ó, ela conseguiu fazer isso tranquilamente porque ela fez alguns trabalhos de gestões emocionais. E até hoje ela vem praticando isso e vem pegando minhas mentorias também, se preparando cada vez mais, certo? Não tem jeito, gente. Aí eu vou até perguntar isso para ela. Se não tivesse todo um trabalho emocional que você tem hoje, você acha que seria fácil? Não, não tem. Fala para esse povo aí, porque tem gente que acha que não é besteira. É um pilar primordial. Primeiro, porque somos pessoas que lidamos com pessoas. Isso aí não tem. Se tu não tiver inteligência emocional, não tem como, gente. Porque assim, ó, que nem diz a Andréia pra mim, né? Às vezes as pessoas dormem de calça jeans e acordam e a gente tem que saber lidar com isso. Gente, essa foi boa, gente. Mas, gente, é realidade. A vida como ela é. E acorda com um humor nem tão, né, radiante, digamos assim. Então, a gente precisa saber lidar. Ainda mais com 99 unidades de pessoas com temperamentos diferentes, negócios diferentes, problemas diferentes, desafios diferentes. Olha que pancada boa, gente. Então, lidar com pessoas diferentes, desafios diferentes, aí é que exige realmente um controle emocional. Claro, né? Com certeza, senão não tem como. Não tem como. Até para saber os dias que eu também não tô. Então eu Uau. tenho que ter o meu autocontrole, né? Olha, isso é importante, gente. Né? Às vezes eu tô aqui, tô desfilando aqui, mas tem dias que eu não quero nem ser vista. Porque eu também tenho meus dias, a gente tem que se conhecer, né? Tem que ter inteligência emocional para saber quando também não é o nosso momento. Sim. As lojas, obviamente, têm seus critérios de trabalho. Tem lojas que não podem entrar aqui? Existem esses critérios ou é aberto com qualquer loja que queira? Não, no comercial, com qualquer consultório pode estar, qualquer escritório, qualquer loja. Não, nós ou temos. exige uma limitação? Nós temos algumas limitações dentro do nosso regimento na questão político-social, religioso. Opa. Não por falta de respeito, pelo contrário. Opa. Para que cada um tem sua fé, cada um tem sua religião, seu partido político, são coisas que é difícil assim de conciliar muitas vezes. Então a gente tem restrição quanto a isso, sim. Mas quais seriam as restrições? Mais ou menos assim. Por exemplo, não pode uma empresa de gás aqui, né? Não, aqui no prédio, inclusive, nem permite. Só o nosso restaurante que foi preparado para isso, que no nosso projeto consta ali o restaurante que ele tem ali no quarto piso. No quarto piso lá de cima? Ele tem os tanques de gás. Então, ele é a única unidade que é permitida aqui no prédio que tenha gás. Nenhuma outra é permitida. Agora, uma coisa, Priscila. Um prédio comercial, ele exige... você já falou que exige mais atenção. Mas ele exige muita manutenção, mais do que o residencial, não é? Sim, muito. Não é? Por quê? Por que essa exigência tanto se não tem ninguém morando? É que tu tá cuidando do negócio dos outros, né? Aqui as pessoas tiram o seu sustento também. Então a gente precisa ter um cuidado. Porque, por exemplo, assim, ó, tu compara um prédio do lado e um prédio, por exemplo, que tem uma apresentação melhor. O proprietário, o locatário vai optar para onde? Para onde tem uma aparência, né, melhor. A gente aqui, por exemplo, é um prédio, ele não fez 5 anos ainda, nós não temos a questão da pintura da fachada, mas nós temos um cuidado que todo mês vem uma empresa de alpinismo e faz a limpeza dos vidros. Da fachada, cada mês ela faz um lado para que a gente consiga manter o prédio sempre em ordem. Aqui no sul, como eu estava te falando, principalmente a fachada sul dos condomínios tem um problema seríssimo de umidade e mofo, fica preto, fica feio. Sério? Justamente por não pegar... Gente, olha para isso, ó. Lá na Bahia, isso é interessante, gente, na Bahia nós temos muito problema com salitre, né? Tem uns condomínios na Bahia lá, área de praia, não só Bahia, né? Área de praia em qualquer lugar. Então exige muita atenção de uma expertise técnica do síndico para aquela situação que descasca, enferruja, portão enferruja, e quando vai o salitre, o portão quebra toda hora. Cara, é um estresse isso. Né? E gera muito estresse nos moradores também. Já o daqui não tem um salitre e tem isso. A gente tem essa característica das fachadas sul, por não pegar sol pela localização do condomínio, né? Então a gente tem um cuidado maior. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma coisa que chama amplitude térmica. Nós temos um calor muito intenso e nós temos um frio muito rigoroso. Porque é alto, é isso? Acho que pela posição, porque nosso inverno aqui ele é muito frio. E o nosso verão, ele é muito quente. Então, por exemplo, assim, ó, pisos que trabalham porcelanato, é muito comum ele explodir. Pastilhas nas fachadas, é muito comum elas caírem justamente pela amplitude. Sério? Sim. Caraca, pode gente. ver, se tu olhar na volta, Caraca. dificilmente tu vai ver algum prédio que tenha pastilha.
Porque assim, é saber que vai se incomodar. Dá uns anos se incomoda. E tem uma outra revestimento que também não se usa muito, que é o fugê, justamente por causa disso, que ele vai descolando Então e acaba não a fixando. umidade aqui é muito forte, então. Muito. No Tá. verão, muito. Mas qual é o teu preparo para que isso não aconteça, né? Claro, tem que ter assessorias, claro. Mas qual é o teu preparo em levar isso, né, para esses condomínios e eles entendam que tem que ser, vai ter mais gasto, mais custo, etc. A questão da manutenção, né? Tu pode fazer ela preventiva, para que não aconteça, que é o nosso caso aqui. A gente entendeu que se a gente fizesse uma manutenção preventiva, a questão da pintura ia se estender por mais tempo. Então a gente não teria um problema tão... Apesar de ter o manual do proprietário, a gente tem que seguir, tem as garantias, mas a gente consegue manter a aparência de um prédio por mais tempo, né? Sim, Se isso olhar ele ajuda da noite muito, né, o limpo. manual, né? Muito, tem que seguir a risca até pelas garantias. Agora com a construtora, a gente sabe que o prédio tem alguns vícios construtivos. Nós temos uma excelente relação com a construtora, excelente. Uau. Nós já tentamos. Isso aqui é importante, gente. Só que assim, é muito jogo de cintura, porque o que a gente faz? A gente ouve os condôminos e a gente ouve construtora, a gente precisa saber lidar com isso. Então a gente tentou resolver, né, as questões, foram voltando, os condôminos vão cobrando e a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo para resolver a situação. Então, nós, sentados numa reunião, falamos, nós vamos notificar vocês extrajudicialmente, apontando os vícios construtivos, para que a gente vá montando um dossiê juntos do que a gente está fazendo, para que lá adiante a gente não tenha um problema, para que a gente consiga garantir que o prédio não vá perder a garantia, né? Ficou redundante, mas é verdade, sim, é isso, que não vai perder a garantia, que os condôminos vão ter as suas manutenções também garantidas, né? E que continue valorizando sempre o empreendimento. Aí é que exige que o síndico tem que ter não só a comunicação, mas um preparo político. Né? Não, e um acordo. Para poder não criar vamos dizer assim, uma animosidade. Uma animosidade, ainda mais com construtora, desnecessária. Né? Porque é uma questão de dependência, né? Exatamente. E assim, gente, é uma conversa dizendo, olha, a gente sabe que vocês estão fazendo, a gente não está negligenciando isso, mas a gente precisa também fazer a nossa parte como administração de condomínio. Sim. E foi super tranquilo, foi super entendido, a gente veio, fez a revisão com a equipe de engenharia, apontamos ali as nossas prioridades, e já elencamos para ir fazendo, então, mas é tudo com conversa, né? A gente pacificamente, eu sempre falo assim, tudo pode ser dito desde que com educação. Isso é uma mentora que eu tenho que se chama Andréa Vendrúsculo, que me ensinou e trouxe para mim isso. Tudo pode ser dito, mas tu precisa falar com educação, e isso é inteligência emocional. Exatamente. E é isso que eu estou aplicando hoje, esse Vida Bem depois, aplicando aqui na galera do Rio Grande do Sul, justamente inteligência emocional, para que o síndico tenha mais clareza nas suas ações e não fique dependente da inteligência artificial. Veio para ajudar? Veio, mas não para levar, para tomar toda a tua linha de frente humana da empatia. Nós continuamos com o nosso DNA, isso não vai mudar. Nada vai mudar, tá bom, gente? Priscila, agradeço de montão, você foi carinhosíssimo ter aceitado esse convite, né? E mais carinhosamente, eu quero estar mostrando para mim toda a cidade, mostrando aqui vários pontos, vários condomínios, e que me chamou a atenção, que eu achei incrível, foi uma cidade como essa aqui, pequenininha, está tendo essa evolução de empreendimentos de alto padrão. Se sua cidade está acontecendo isso também, joga aqui nos comentários, fala aí se está acontecendo essa evolução também na tua cidade pequena, e fala um pouco por que está acontecendo isso, é por conta de tranquilidade, de paz, ou a beleza da cidade. Joga aqui nos comentários. Priscila, eu sempre pergunto a todos, né? A todos que participam aqui do programa, né? Aquele síndico, aquela síndica, ou aquela administradora que está começando hoje, ou que está trilhando, né? Qual pontapé que você pode dar para eles poderem seguir em frente? Bom, então a gente já falou e a gente vai se tornar repetitivo, mas inteligência emocional, fato, e buscar conhecimento. Conhecimento e qualificação, gente. Isso é primordial, porque eu sempre falo que nessa nossa profissão a gente precisa ser um pouco psicólogo, um pouco engenheiro, um pouco terapeuta, um pouco mecânico, a gente tem que ser de tudo. Então, acho que é buscar sempre qualificação, ler bastante, buscar conhecimento, e é isso. Caraca. Gostaram, gente? Isso aí. Segue ela, deixa aqui no Instagram dela aqui, segue ela. Vai no direct dela também, azul ela lá. Vai lá, joga lá, joga lá. Eu quero ajuda, quero pergunta, me ajuda nisso aqui, gostei do teu vídeo lá. Que ela vai ter o maior prazer de apoiar vocês. Com certeza. E nós estamos aqui para poder... Esse programa existe por quê? Você está em algum lugar do Brasil, Roraima, Fortaleza, em alguma cidade pequena do interior de Pernambuco, e você viu isso aqui, eu vou fazer isso também que a Priscila falou, aqui no meu condomínio residencial, ou comercial. E trocar uma ideia, né? Às vezes precisa de uma coisa, chama que a gente troca uma ideia com o maior prazer. Exatamente. É isso aí, gente, ó. Fui. Compartilha, gente. Compartilha. Prospera.